Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, dia 11 de fevereiro, sexta-feira, da quinta semana do Tempo Comum. A liturgia de hoje, a primeira leitura da missa de hoje, é do primeiro livro dos Reis, capítulo 11, do versículo 29 ao 32, e aí pega o capítulo 12, até o capítulo 12, versículo 19. Lembrem que, diante de Salomão ter abandonado o Senhor, seu coração ter inclinado-se para os deuses das suas mulheres pagãs, não ter sido fiel, o Senhor lhe promete que vai lhe tirar o reino. E aqui a leitura de hoje é o cumprimento dessa promessa. O profeta Aías de Silo anuncia a Jeroboão que o Senhor vai lhe dar 10 tribos, mas vai deixar uma tribo em consideração ao seu servo Davi. Só que faz de um jeito que não é apenas falar, comunicar. Faz um gesto, um sinal. Pega uma túnica, um manto novo que tinha o profeta, e ele rasga em 12 partes, entrega 10 a Jeroboão e retém 2, que chegam as tribos que ficarão fiéis à família de Davi. As 2 que sobraram. Mas aqui é interessante ver, Deus nos fala pela palavra, mas nos fala pelos sinais, por gestos, por maneiras que temos que perceber, ter sensibilidade. Deus que fala. Deus não vai te mandar uma carta, da mesma maneira que comunicou a sua vontade a Jeroboão. Eu tenho que perceber os sinais. Aquele fato, aquele acontecimento na vida, por que Deus permitiu aquilo? Não sei, sinais de como as coisas se desenvolvem, se desenrolam, não? E perceber Deus tentando falar comigo, dialogar comigo. Sim, Ele fala através da palavra, de um momento de oração, de tudo, mas temos que ver os sinais, os acontecimentos da vida e perguntar, poxa, será que não é Deus? Não é Deus querendo me dizer o que eu tenho que fazer, por onde eu tenho que caminhar. Se eu não tenho esta sensibilidade, irmãos, às vezes a gente não pega e não faz aquilo que o Senhor quer. Por isso eu espero que de verdade o Senhor nos ajude a ter esta sensibilidade aos sinais que Ele manifesta na nossa vida, para nós descobrirmos o que Ele quer de cada um de nós. O Evangelho de hoje é do Evangelho de São Marcos, capítulo 7, do versículo 31 ao 37. Jesus tentou se esconder numa casa em Tiro, não deu certo. Apareceu aquela síria fenícia pedindo que Jesus expulsasse o demônio da sua filha. Então Jesus hoje atravessou todo o território de Tiro, Sidônia, e foi pela Galileia, atravessou o território da Decápole. Neste atravessar a Decápole, trouxeram um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Quem era esse homem? Não sabemos. Mas para alguém ter se comovido, ter conseguido chegar até Jesus e ter feito este pedido, se importa com esta pessoa. Não pediu nada para eles. Nós, às vezes, irmãos, temos que ter sensibilidade. Não pensar só em nós, é verdade. Primeiro, olhar para nós, para a nossa vida, para a nossa necessidade, sim, claro, é verdade. Mas também olhar e ter um carinho pelo outro, que precisa também de Deus, da sua atenção, do seu encontro, não? De tudo. De que Ele também, por isso não podemos perder a sensibilidade. O outro, se não quer ter a fé, não quer vir à igreja, não quer... Não, apresentar ao Senhor, apresentar a possibilidade de que este Deus lhe ajude, mesmo esta pessoa ainda não se abrindo à fé, não se abrindo a Deus. Tenho que apresentar como uma possibilidade de um encontro com o Senhor, pouco a pouco, abrir. Porque aqui apresentam a Jesus um homem surdo que falava com dificuldade. E que coisa!
o milagre, o gesto que faz Jesus para curar este homem, um pouco estranho, um pouco, eu diria, anti-higiênico, não? Uma coisa estranha. Jesus o afasta da multidão porque não quer que o pessoal veja. Não sei porquê, mas acho que a cena é forte, não? Porque Jesus colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua. Então, primeiro, o Senhor precisa tocar, abrir o ouvido. É um gesto que a gente também lembra do batismo do Éfetá, abre-te. O Senhor primeiro precisa abrir o ouvido. Se eu não escuta, eu não tenho como falar, proclamar, falar bem de Deus, agradecer, louvá-lo. Primeiro eu preciso escutar, mas escutar não é só uma atitude de acolher uma ideia, um conceito, uma verdade, uma palestra. Não. É acolher Deus que fala na minha vida e esta acolhida, atenta, sensível ao que o Senhor me diz, me ajuda a estar aberto ao Senhor, a estar aberto ao que Ele tem a me falar, a me dizer e deixar que Ele haja na minha vida. Primeiro o Senhor precisa corar o ouvido, senão depois, que é a saliva, que é a palavra de Cristo, que faz assim, abre para que este homem proclame e fale, mas primeiro, para que eu possa falar bem de Deus, tenho que ver que Ele agiu bem na minha vida, me amou, se preocupou comigo, não sei, algo. O Senhor primeiro precisa abrir o ouvido, nosso, para que a palavra, o Evangelho, a doutrina, aquilo que Jesus ensinou, e eu vou vivendo ela pouco a pouco na minha... Tem que acolher a palavra. Tudo começa pela palavra. A acolhida, a escuta atenta da palavra de Deus. Sem esta acolhida de Deus que fala a cada um de nós, como falaremos bem de Deus, proclamaremos a sua bondade e como apresentaremos a Deus que é bom para o outro, se primeiro não vi que Deus é bom. E aqui, depois de Cristo ter curado este homem, ele pediu para que não espalhassem a notícia deste milagre. É sempre estranho quando Jesus pede isto. Mas ele veio para isto. Mas o que ele não queria era uma fama de curandeiro, de milagreiro, não. E são os sinais que ele faz para manifestar que ele é o Messias, que ele é o enviado, que ele é o Salvador. Mas como ele nos salvará? Pelo mistério da cruz, na sua morte e na sua ressurreição. Não tanto porque ele veio aqui fazer milagres e resolver todos os problemas de doença, de pobreza, não. Veio libertar o homem ferido à causa do pecado e que está escravo de viver para si. Vive o egoísmo, o orgulho, a soberba. Para esta missão Cristo veio. E esta cura, eu diria, da alma, esta libertação do homem da escravidão de viver para si, o único jeito de Cristo nos libertar é entrando na cruz. Porém, ele tem que ajudar as pessoas, com estes sinais, estas curas, estes milagres, a acreditarem que ele é o Messias e acreditarem no remédio que ele dá, que é a cruz, o mistério da cruz, para salvar-nos, curar. Se você carrega a cruz de cada dia, não murmura, não duvida do amor de Deus, deixa que Deus sustente a você no meio da prova, no meio do combate, para que você confie em Deus. Deus não é o nosso empregado que eu peço, atendo, resolve todos os meus problemas práticos da vida e necessidades que eu tenho. O Senhor é o Senhor. A minha vida só tem sentido centrada nele. Quando eu tiro o eixo, que é Deus, a minha vida, onde eu vou colocar o eixo dela? O centro em mim, no meu eu. E esta tragédia humana é voltar a colocar o eixo da vida humana em Deus. Espero que o Senhor de verdade nos ajude a fazer isto, a colocar em Deus, a perceber que ainda que Deus possa fazer por meio de Cristo certas ajudas, certos, eu diria quase que favores a nós, mas o que Ele quer é que esta fé incondicional nele, de que a minha vida só terá sentido, só terá liberta, só será maravilhosa nele. Mas se Ele curar esta escravidão que eu tenho de viver para mim e colocar a minha vida, a minha existência, centrá-la no Senhor, em Deus. Eu espero que seja isto
que o Senhor consiga fazer com cada um de nós. Hein? E por isso espero que a palavra de hoje nos dê de verdade essa alegria de esperar e de confiar no Senhor. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Bendito és tu por esta palavra que hoje nos ajuda a olhar para ti, a esperar de ti a verdadeira salvação, que é a libertação da escravidão do nosso egoísmo, da idolatria do meu eu, para podermos de fato sermos filhos de Deus. E filho de Deus é aquele que ama, que perdoa, que dá a vida, que já não é escravo de si mesmo, já não defende a sua vida, mas vive para aquele que morreu e ressuscitou por mim, que é Cristo, teu Filho. Ajuda-nos, Senhor, de fato, a acolher hoje esta palavra, a ter sempre essa sensibilidade de escuta da tua palavra, que pode curar-nos desta dúvida do teu amor para conosco, para que de verdade possamos proclamar as tuas maravilhas na nossa vida. Isto pedimos por teu Filho, de que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.